Programa Fala Vereador, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Mande sua mensagem para o WhatsApp do programa Fala Vereador 997275688. Olá, muito boa tarde. Está começando mais um programa Fala Vereador para você aqui na rádio Araras FM 107,7. E até 12:30 nós vamos juntos com muitas informações lá do Poder Legislativo de Araras. E hoje, recebendo aqui nos estúdios da rádio Araras FM, o presidente da Câmara Municipal de Araras, Carlos Alberto Jacovetti, que vai falar um pouco sobre o seu mandato, falar um pouco sobre os trabalhos na Câmara Municipal, enfim, sobre o Poder Legislativo de Araras. Aliás, quero cumprimentar aqui o presidente Carlos Alberto Jacovetti. Boa tarde e desejá-lo parabéns, feliz aniversário, com muita saúde e conquista. Hoje é aniversário do Carlos. Tenho parabéns para você aí do Carlos Alberto Jacovetti. 6.0, presidente, parabéns. Obrigado, Nilcinho Zanqueta. Olá, pessoal aqui presente no estúdio, a Débora, a Renata, ao público que nos ouve. Realmente, hoje a gente não fala mais sessentão, né, Nilcinho? A gente fala sessentinha. Sessentinha. Então, estamos chegando aí, obrigado pelo carinho. 6.0. 6.0, dia de Todos os Santos hoje. Obrigado aí, um grande abraço ao pessoal aí que está nos ouvindo, o senhor, a senhora que está aí na sua casa, você que está no trabalho, que está no seu carro. Muito boa tarde a todos. Legal. Carlos Alberto Jacovetti, então, presidente da Câmara Municipal de Araras, hoje fazendo aniversário. Jacovetti, vou começar esse nosso bate-papo aqui. Gostaria de que o senhor falasse um pouco, uma análise, né? Aliás, o senhor foi, acho que o único aqui na cidade de Araras que teve o cargo de vice-prefeito, prefeito, vice-prefeito, secretário, né? De Serviços Públicos Urbanos e Rurais, vice-presidente da Câmara, presidente da Câmara Municipal, enfim, passou por, acho que secretário da mesa também. Secretário da mesa diretiva da Câmara Municipal, né? Num espaço curto de tempo, ou seja, acho que em 10 anos de carreira política, conseguiu almejar ou alcançar todos esses feitos, né? Prefeito, vice-prefeito, secretário, presidente da Câmara, secretário da mesa diretiva, vice-presidente da Câmara, enfim, toda essa trajetória. E eu gostaria que o senhor fizesse uma análise, né, desses 10 anos como político e em todos esses cargos. E agora, como presidente da Câmara Municipal. Olha, Nilcinho, eu lembro, né, quando eu entrei na política aos 48 anos, meu primeiro partido, o PSDC, eu tinha uma frase, né, minha propaganda de 10 segundos, eu dizia assim: Araras, serei seu representante e não de pequenos grupos que usam o dinheiro público em benefício próprio. Esse dinheiro bem empregado vai melhorar a qualidade de vida da sua família. O dinheiro público tem dono, o dono é você. Carlinhos Jacovetti, 27 mil. Pum, tinha que falar em 10 segundos. Mas realmente eu falei rápido, que eram os 10 segundos que eu tinha. E quando eu entrei na política, o pessoal me dizia assim: Jacovetti, mas você vai trabalhar pela cultura, você vai trabalhar pelo esporte, você vai trabalhar pela saúde, você vai trabalhar pela segurança, pela educação. E eu sempre disse, né, e continuo dizendo. Eu acho que o político ele tem que trabalhar por duas coisas. Ele tem que ser honesto, ele tem que ser trabalhador, ele tem que sempre que visar o bom uso do dinheiro público. Eu sempre falo, você precisa em todas as secretarias, por exemplo, na saúde você precisa de ambulância, você precisa de médico, você precisa fazer os exames, você precisa de bom atendimento, você precisa de pagar bem seu servidor. Bom, como que você faz isso? Tendo dinheiro. Agora, como é que você pode ter dinheiro? Você pode ter arrecadação boa, você pode ter empresas novas chegando na cidade, você pode ter repasse do governo estadual, do governo federal, e você pode também e deve fazer uma boa gestão do dinheiro que você tem em caixa. Então, esse sempre foi o meu mote ali na Câmara. Por exemplo, nesse período todo, não tem uma única nota fiscal que eu tirei em meu nome das viagens que eu fiz, né, no tempo que eu fui vice-prefeito, que eu fui prefeito, ou mesmo no tempo que eu sou vereador. Então, eu tenho a alegria de dizer para você, Nilcinho, que um dos meus projetos, que eu briguei lá quando eu fui vereador a primeira vez em 2009, só com a aplicação do dinheiro lá da Câmara, a preço de hoje, deu um rendimento de cerca de R$600 mil de retorno, né, para os cofres públicos. Por que eu estou dizendo isso? Você nunca viu dizer assim, o vereador Jacovetti conseguiu uma emenda parlamentar.
porque eu sempre fui de partido pequenininho, né? Eu nunca tive acesso aí a deputados estaduais e federais. Meu primeiro partido sequer tinha, né? E o que eu estou agora tem muito pouco também. Mas eu tenho uma alegria de dizer para você, minha primeira ação na política, em 2008, antes ainda de eu assumir, né? Eu tinha sido eleito, eu entrei na justiça contra um contrato que o município de Araras já havia assinado, que era para queimar o lixo da cidade. Houve um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público e Araras foi obrigada a achar uma solução. E a única solução que se achou na época foi queimar todo o lixo existente, né, no nosso aterro sanitário e também o lixo que passaria a ser gerado dali em diante. E eu, quando me deparei com aquilo, duas coisas me chamaram muito a atenção. A questão financeira, que era um contrato de 94 milhões de reais, presta atenção, não é 9 milhões, 900 mil, era 94 milhões de reais. Era um absurdo, né, em 2008. Já devidamente assinado, era uma obrigação. O prefeito da época fez a obrigação, que era o que o Ministério Público havia determinado. Outro aspecto foi a questão ecológica. Eu, na época, fiz uma reunião na EDA, com o pessoal da APA, né, Associação de Preservação Ambiental de Araras, com o pessoal da UFSCar, com o pessoal da CETESB, na época o engenheiro Mignon, enfim, com as pessoas envolvidas com o meio ambiente da cidade. E eles me provaram com documentos que a queima do lixo seria uma tragédia ambiental, em função das dioxinas e dos furanos, que vamos dizer, estão contidos no plástico, que quando você queima, aquilo vai para a atmosfera. E eu pesquisei na época, inclusive, e todos os lugares que tinham esse sistema acabaram abolindo, porque no entorno não nascia mais árvores, não nascia mais vegetação, os peixes de alguns lagos no entorno morriam todos, as vacas não davam mais leite, as pessoas morriam de câncer, então eu não tive dúvida. Acabava com o meio ambiente. Acabava com o meio ambiente. Eu entrei na época na Justiça e o Ministério Público ouviu e cancelou essa licitação. E o lixo não precisou ser queimado, o Ministério Público acabou aceitando uma outra solução, o aterro acabou recebendo algumas melhorias e com, vamos falar, 10% desse valor ou até menos, conseguiu ficar dentro da lei. O aterro ainda ele precisa agora de uma cobertura, né, uma camada de impermeabilização, uma manta, vamos dizer assim, e uma camada vegetal. É o que está faltando lá e, eventualmente, uma melhoria na captação do chorume. Mas é uma alegria que eu tenho de dizer, né, que foi uma ação minha, financeiramente falando, que ajuda em todas as secretarias. Tem uma outra ação também importante, o pessoal lá do loteamento Xangri-Lá havia ganho na justiça o direito de receber ressarcimento de R$1.200.000 do município. E quando eu soube do assunto, eu fui até o pessoal, comecei a trabalhar, resolver os problemas lá do bairro, e eu recebi depois por escrito deles, porque eu fico muito feliz com isso. Um dia eu vou até ler na Câmara e mostrar, aonde um dos encabeçadores lá do condomínio, né, um dos diretores, mandou essa mensagem dizendo o seguinte: olha, Jacovete, a partir do momento que você entrou aqui no circuito, né, nós estamos vendo que você e o Dr. Brambila têm feito aí esse trabalho importante e você nos convenceu, nós estamos abrindo mão desse valor e estamos abrindo mão desse dinheiro porque acreditamos que vocês vão realmente resolver o problema, como de fato foi feito. Aí com cerca de 350 mil na época, acabou se fazendo o trabalho no bairro, como foi feito em dezenas de outros bairros, e o município deixou de gastar esse R$1.200.000, que eu felizmente tenho essa alegria de dizer para você, né? Não estou aqui nesse momento jogando confete, não. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser candidato a nada mais, né? Minha carreira já avisei aqui publicamente, todo mundo vai perceber que eu sumi, faço o meu trabalho lá na Câmara de Presidente, mas eu acho que é importante eu dizer desse meu trabalho, porque para muita gente, o que o político faz, né? Pô, o que esse cara fez? Então, financeiramente, eu paguei o meu salário, ou seja, o meu e de todos os vereadores e de todos os funcionários por um período de 10 a 20 anos, talvez. Então, essa alegria eu tenho a dizer para vocês. Com a geração dessa economia que foi feita nesse trabalho aí de gerar economia. Aliás, não para por aí, né? O senhor tem esse perfil de continuar
gerando economia. E como presidente, o senhor adotou medidas também para que gerasse economia, tanto é que o dinheiro da sobra dos recursos da Câmara Municipal tem sido devolvido aos cofres da Prefeitura a cada meses, né? A cada 2, 3 meses, que foi um projeto de lei do senhor também, não é? Exato. Que foi aprovado na Câmara Municipal, porque antes como é que o pessoal fazia? Antes devolvia no final do ano, fazia foto, aquela coisa toda. Infelizmente era usado isso politicamente. E agora né? é diferente, né? O presidente ia lá, tirava uma foto, saía no jornal, saía na televisão, só que esse dinheiro ficava lá parado, né, Nilcinho? E muitos fornecedores precisando receber, e a prefeitura muitas vezes atrasava 2, 3, 4, 5 meses. Agora, pelo menos, esse dinheiro não fica ali à disposição da Câmara, ele já volta para o Executivo. Que eu costumo dizer o seguinte, não falta nada para nós lá na Câmara. Nós temos ar-condicionado, nós temos computador, nós temos motorista, nós temos carro à disposição, tem servidores em número adequado, tranquilo para nos atender, então não falta nada na Câmara. Então, por que deixar um dinheiro lá? Então, graças a Deus que os vereadores nessa legislatura entenderam, esse projeto meu já é de 10 anos atrás, que na época não conseguia aprovar, e agora eles entenderam e aprovaram, né? E segue o bonde. Que, aliás, conforme o senhor está explicando aí, um dinheiro que é obrigatório devolver para a prefeitura, né? Só que eles faziam isso uma vez por ano, lá no final do ano, fazendo foto, e agora não. Sempre quando há o pagamento de todas as... do mês? Do mês ali na Câmara Municipal. As despesas mensais ali, a sobra desse recurso já é devolvido, porque o prefeito pode utilizar para suas atividades lá na prefeitura. A imensa maioria dos municípios só devolve no final do ano também. Que é um erro, né? É um erro. Eu acho que é um erro também. Na verdade, é uma injustiça com os fornecedores. É evidente que o dinheiro que a Câmara devolve não vai pagar todos os fornecedores, mas paga uma quantidade grande. Por exemplo, nos últimos 2 anos, a média de devolução foi cerca de 2 milhões cada ano. E esse ano deverá chegar também nesse valor. Então, se você imaginar, né, dá para você pagar muitos fornecedores com esse valor, principalmente os pequenos. Não tenha dúvida. Estamos ao vivo aqui, conversando com o presidente da Câmara Municipal de Araras, Carlos Alberto Jacovetti, é o nosso convidado de hoje aqui na Rádio Araras FM. Você pode participar, estamos ao vivo também aqui no Facebook. Agora 12:11, estamos ao vivo aqui no Facebook e você pode acompanhar com a gente aqui o programa Fala Vereador ao vivo aqui com o Carlos Alberto Jacovetti, presidente da Câmara Municipal de Araras. Jacovetti, um assunto que tem gerado muita polêmica, né? E talvez vai gerar muito mais ainda, é sobre os ambulantes. Aliás, na cidade de Leme, o prefeito Vagão, não sei se o senhor esteve acompanhando, ele tomou uma decisão drástica lá de tirar os ambulantes de uma praça lá próximo ali ao trem, à linha de trem da FEPASA, onde há mais de 30 anos os ambulantes trabalhavam por ali. A ideia, segundo eu estava lendo em algumas matérias, é de transformar ali o local num ambiente de gastronomia, não é? Mais adequado, enfim. E Araras, como que o senhor vê esse assunto de ambulantes aqui na cidade de Araras? Nilcinho, ainda quando eu era vice-prefeito, houve uma determinação do Ministério Público que o município deveria fechar todos os carrinhos de lanche. Rapaz, foi uma coisa complicadíssima. Eu lembro que a gente fez uma reunião lá no Centro Cultural e eu convoquei os lancheiros para irem até lá. E quando eu cheguei, o clima estava extremamente difícil, a animosidade era muito grande, o pessoal literalmente queria me segurar pelo pescoço, para não falar outra coisa, né? Mas eu disse o seguinte, olha, eu imagino que muitos de vocês sequer precisariam estar aqui. Então eu vou passar uma mensagem aqui para vocês, para que vocês repercutam, talvez para uma minoria que precisa receber essa mensagem. Ou seja, vocês não podem desrespeitar o que o Ministério Público na época determinou. Vocês não podem usar a calçada inteira. A lei até uma lei meio atrapalhada, assim, que ela diz o seguinte: a calçada que tenha 3 metros ou mais, desde que você deixe 1 metro de passagem, você pode colocar mesa nos outros 2 metros.
Agora, se a pessoa tiver uma calçada de 2,80, 2,50, 2,90, ela não pode usar. Então tem uma inconsistência aí na lei. Na minha visão tinha que ser assim, olha, você deixou 1 metro de passagem, se você tem 2 sobrando 1,5, 1,80, você pode ocupar com as mesinhas. Como a imensa maioria das cidades aí você pega Campos do Jordão, cidades turísticas, é muito comum você usar a calçada. Então esse foi o primeiro ponto. Segundo, com relação à limpeza, à higiene e seguir o que determina a legislação em relação à saúde pública. Então a gente conversou, o próprio Ministério Público entendeu que nós dissemos que na época, e ainda hoje é assim, é uma indústria que você fala hoje de mais de 1.000 pessoas nessa indústria dos carrinhos. Então equivale praticamente a uma Nestlé, a uma usina Santa Lúcia. Então se simplesmente falar assim, ó, acaba com tudo isso, seria uma tragédia social. Você pega 1.000 pessoas trabalhando, ela envolve aí com família e tudo, vai dar 3.000 pessoas atingidas diretamente por uma sessão disso. A gente entende também que não é uma situação confortável, por exemplo, para a pessoa que tem a lanchonete e aí de repente a 50 metros dela ali, ou às vezes quase em frente, monta-se um carrinho de lanche. O dono da lanchonete, ele tem que seguir uma legislação que ele tem que estar pelo menos com 2 banheiros, cozinha, tem fluxo do alimento, uma série de exigências que também complica a vida. Agora, nós temos que achar um meio termo. Fechar os carrinhos, na minha visão, não pode, não deve, não vai acontecer. Também o que não pode é deixar a coisa correr solta, sem higiene, sem saúde, sem uma estética mínima, sem regras. E isso precisa ser feito. E é o que o município agora está tentando fazer, porque esse problema ele já vem de 20 anos atrás. Tanto é que hoje, Nilcinho, dos carrinhos, em torno de 90%, para não dizer 95%, não tem a licença para poder operar. Então precisa regularizar isso, que a pessoa sair da clandestinidade, ela vai poder contribuir para o município, né, pagando lá a sua taxa anual, seja lá ela qual for, e ela vai trabalhar tranquila, e o município também passa a exigir com as regras que estão por vir, para que haja um consenso onde todo mundo fique legalizado e atenda bem. Por quê? O carrinho de lanche, você vai em vários lugares, ele já se incorporou ao dia a dia da região, já virou vamos dizer assim, um instrumento, um aparelho da praça que está ali. E a pessoa acaba tomando conta ali do lugar. Você vê que tem muitos lancheiros que têm muita consciência, que acaba cuidando da praça, pintando a praça, colocando flores. Então, eu acho que o carrinho de lanche ele tem que ser mantido. Apenas que as regras têm que ser seguidas e tem que se achar um ponto de equilíbrio. É o que o município está tentando fazer. Perfeito. Ponto de equilíbrio, exatamente isso, para que as regras sejam respeitadas, para que todos, né, se saiam bem. Tanto o consumidor, o próprio, né, trabalhador ali, que é o ambulante, e a prefeitura, né, para que haja ali tudo um consenso entre todos. Tem ali os maus também, ambulantes, que de repente o cara já quer construir lá uma barraca gigante, tampando a calçada, pegando o espaço da praça. Então isso já não pode. Mas também não pode tirar todos. Acho que é isso. Tem que ter a regra. Paga-se pelo espaço público, paga lá o imposto que tem que pagar e eles continuam trabalhando de modo que não atrapalhe também o comércio fechado, como o senhor disse, que tem as regras lá e que não são poucas, né, para os empresários. Muito bem. Então, o assunto ambulante ainda já está tramitando um projeto na Câmara lá, algumas audiências públicas já aconteceram e certamente esse projeto aqui vai lá para votação em plenário entre os vereadores ali futuramente, né? Muito bem, estamos conversando com o Jacovete, presidente da Câmara Municipal de Araras. Carlos Alberto Jacovete é o nosso convidado aniversariante do dia, né? Fazendo 6.0, né? 60 anos aí, Carlos Alberto Jacovete, presidente da Câmara Municipal de Araras, o nosso convidado hoje aqui no programa Fala Vereador. 12:17.
Presidente, um outro assunto que o senhor, eu vejo muito o senhor comentar e que defende bastante aqui em nossa cidade, eu acho muito pertinente, né, esse assunto, é a questão dos radares, né? Lombada, né, redutor de velocidade nas avenidas, enfim. Porque eu acho que hoje, principalmente em relação aos motociclistas, há um número alto de acidentes. Até recentemente, o próprio secretário municipal da Saúde, Romildo Benedito Borelli, o baiano da farmácia, esteve participando lá da sessão camarária e ele disse que a gente tem que tomar uma precaução em relação aos motociclistas ou motoqueiros, que há um grande número de acidentes, o que causa aí um gasto grande lá na Santa Casa de Araras, no pronto-socorro, enfim. Para isso diminuir não só os acidentes com veículos, enfim, mas principalmente com os motociclistas, acho que o radar é o melhor caminho, a implantação de lombadas. O que o senhor pensa sobre isso? Olha aqui, Nilson, eu queria citar aqui o Dr. Nussi, né? Vou fazer minhas as palavras do Dr. Nussi, ele sempre esteve alinhado com a gente nesse assunto lá na Câmara, né? Dr. Nussi, que realmente deixa muita saudade, faz muita falta para a gente na cidade, enquanto médico, enquanto pessoa, enquanto político espetacular que sempre foi. Veja, Nilson, eu sou favorável a tudo que melhore, ou a tudo que faça diminuição da velocidade média de uma cidade, de uma estrada. Sou favorável a tudo que, vamos dizer assim, crie obstáculos a acidentes, né? Então, por exemplo, a lombada. Infelizmente, é um mal necessário, porque o bom motorista, ele não acha ruim que tem lombada. Ele está sempre dirigindo na velocidade permitida, está sempre devagar. Então, ele vê a lombada como uma das únicas alternativas, a lombada e o radar, para o mau motorista. O mau motorista, eles, puxa vida, você tem uma escola que está escrito cuidado escola. Aí tem aquela figura lá de um adulto e uma criança, né, ou crianças, e você tem daí uma placa 30 por hora. O infeliz passa 60, 70, 80. Aí, se você colocar uma lombada baixinha, ele vai continuar passando 50, 60, 80. Aí você tem que colocar aquela lombada monstro, que parece um poste cortado no meio, aí o sujeito obedece, infelizmente. E o radar é a mesma coisa. Eu sempre tive o pensamento que o bom motorista, ele é favorável também aos radares. Então, eu sou favorável ao radar, sou favorável à lombada, sou favorável ao guarda da batida ali, ficar de olho. Por quê? Talvez porque na minha família, assim, nós já tivemos alguns acidentes aí com pessoas muito queridas, né, que faleceram, outras que foi muito grave. Então, talvez criou na gente desde pequeno esse senso de se coibir velocidade alta, né? E o poder público, ele tem essa obrigação. Então, eu sempre falo, às vezes o sujeito lá, porque ele está com excesso de velocidade, porque ele podou você pelo lado errado, porque cortou a preferencial, etc., ele acaba causando um acidente, que ele vai ser vitimado e várias outras pessoas. E muitas vezes, o Nilcinho passou mal lá na Câmara, chamamos a ambulância. A ambulância não foi atender o Nilcinho no momento que ele teve um problema, por exemplo, lá do coração, porque foi atender um acidente que poderia ter sido evitado se o sujeito respeitasse a velocidade e as regras de trânsito. Então, sou totalmente favorável e eu digo que tem um jeito fácil de acabar com todos os radares do Brasil. É só respeitar a velocidade, aí não vai precisar mais do radar, né? Respeitar a vida alheia, respeitar o ser humano. Esse é o meu pensamento. Acho que o município deveria e deve retornar ao uso dos radares, não para uma questão de arrecadação, mas para uma questão de disciplinar o trânsito e fazer uma baita de uma economia na saúde. A saúde nossa, ela já tem muitos problemas e esses problemas estão sendo, vamos dizer assim, aumentados em função desses acidentes. Por quê? Quando existe um acidente, é muito ruim para quem sofreu o acidente, para quem causou o acidente, para a empresa que a pessoa trabalha, vai perder um funcionário, um trabalhador. A família muitas vezes vai ter uma pessoa também ali que ela vai ter que dedicar um tempo muito grande, e a saúde vai gastar um dinheiro que poderia não gastar com isso e usar para exames, para prevenção de outras coisas que está fazendo falta. Então, é uma briga. Infelizmente, a imensa maioria dos políticos em todas as campanhas sempre fala, vou acabar com o radar, é indústria de multa. Eu sempre digo,
Eu prefiro ter a indústria de multa do que a indústria da morte e da mutilação, que a alta velocidade só agrava a indústria da morte e da mutilação. Aliás, sobre esse assunto, o próprio presidente, né, o Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, recentemente deu uma declaração: eu vou acabar com todos os pardal, daquele jeito que ele fala, né? Eu vou acabar com todos os pardal que tem pelo país. Eu falei na Câmara, né? Acho que ele foi infeliz também nisso, mas segue o bonde aí, não vamos nem tocar nesse assunto. 12:23. Aliás, Araras, pelo crescimento da cidade, né Jacovete? Se a gente pegar a Marginal, a Dona Renata, que é um trânsito hoje, ainda mais no horário de pico, no momento em que as pessoas vão para o trabalho, no momento da volta para casa, ali 7 horas da manhã, 6:30, 7 horas da manhã, o pessoal indo para o trabalho. Tá uma loucura, né? 5 horas da tarde, quando as pessoas saem do trabalho e vão para casa, o trânsito é gigante. Então, hoje, a gente vê a loucura, né, desses motoqueiros que andam por meio dos carros, ou seja, se tiver o radar, certamente eles vão respeitar, o trânsito será mais calmo, as pessoas vão, né, ter mais cuidado em relação à velocidade. A gente pode ver isso ali na frente da Câmara Municipal mesmo. Haviam seguidos acidentes. 3, 4 acidentes por dia. Hoje é praticamente zero. Zero. Mas por quê? Melhorou a rotatória, mas o principal, botou aqueles meio poste lá. A turma reclamando, mas lombada fora do padrão, aquela coisa toda, mas é igual o senhor falou, é melhor ter uma lombada fora do padrão e que não há mais acidente, do que você pôr uma lombada que seja no padrão e continuar os acidentes, as mortes. É simples. Se você subir na Câmara ali na Avenida Padre Atílio, existe uma lombofaixa, 2 quarteirões para cima ali. Infelizmente, a imensa maioria não respeita porque ela ficou muito suave. Aí você pega a lombofaixa que tem ali no cemitério, aquela ali a turma respeita, porque se não respeitar, o motor fica lá, né? Escapamento, motor, fica tudo. Mas tá certo. Exatamente, bem lembrado. Agora, Jacovete, um outro assunto que o senhor domina bem e que a gente pode estar comentando aqui é sobre o meio ambiente, né? Estação de tratamento de esgoto. Aliás, recentemente, até na Câmara, acho que foi comentado alguma coisa e na cidade todo mundo chegou a comentar. Do esgoto do Mogi Guaçu chegando no Mogi Guaçu, né, Nilson? Como é que o senhor avalia essa situação? O que o senhor tem a dizer? Com relação ao esgoto, né, eu fui remador, né, agora com 60 anos a gente quase não rema mais. Mas eu conheço muito o Guaçu, principalmente no trecho lá em cima do Padua Salles, né, até lá embaixo, passando as corredeiras da Cascata, Fazenda Riachuelo e etc. O senhor é um autêntico pescador também? Também gosto muito de pescar, mas a gente passou muito tempo lá remando, subindo e descendo o Mogi Guaçu. E o Ribeirão Arari, ele tem esse problema do esgoto desde que a gente é criança. Só que o que acontece? A cidade era menor, usava-se menos a água do riozinho e jogava-se menos esgoto. A cidade cresce, retira-se mais água do rio e joga o esgoto. E o que acontece? Araras ela foi pioneira há cerca de 30 anos na legislatura, no período que o seu Pedro Eliseu foi prefeito. 93 a 96. Isso. Havia também uma determinação do Ministério Público, um termo de ajuste de conduta, aonde o município ele foi obrigado a fazer a estação de tratamento. E foi feito. Na época, Araras foi pioneira. E qual foi o sistema escolhido? Foi um sistema estudado lá no sul, que realmente é perfeito, é o chamado RALF, né? Não vamos entrar na parte técnica, mas o esgoto doméstico ele vem, passa por um sistema que não é um sistema, vamos dizer, químico, é um sistema que as bactérias acabam eliminando o esgoto e essa água ela sai para o rio com praticamente 90%, 95% tratada, realmente é impressionante. Então foi feito dessa maneira e a estação começou a funcionar. Ocorre que esse tratamento ele funciona muito bem para o esgoto doméstico. E ninguém sabia duas coisas, ninguém se atentou na época em Araras, que existia muito esgoto de indústrias, no caso a indústria de papel, indústrias de óleo e outras, né? Não vamos aqui nesse momento também crucificar ninguém. Mas essas indústrias, o que acontecia? A hora que elas lançavam os seus efluentes na rede, esse efluente chegava lá na estação, liquidava com o tratamento, porque matava as bactérias. Aí o tratamento parava de funcionar, tinha que recomeçar tudo de novo. Igual você tirar, vamos dizer assim, você jogar areia no tanque de gasolina ou brita no motor, né? Para tudo, tinha que recomeçar. E aí tratava um pouco, não tratava, mas
vamos dizer assim, quando chegava lá no Iguaçu, a água chegava numa condição que não causava mortandade de peixe. O rio ele conseguia depurar isso. Isso foi ao longo de alguns anos, mas aí tem um outro problema, Nilson. A cidade de Araras, infelizmente, muita gente que construiu em terrenos que caem para o fundo, a água de chuva, para você jogar a sua água do telhado fora do seu quintal, você tem que estar com o quintal num nível acima da sua calçada, que é para a água escorrer. Muita gente fez o quê? Acabou conectando a sua água de chuva na rede de esgoto. Então também quando chove, aquele volume de esgoto apenas, ele multiplica por 10, por 20. Então o que acontecia também? Chegava esse volume monstro lá, também matava todo o tratamento. Em 2015 acabou entrando em colapso, caiu, né, detonou tudo. Aí o tratamento passou a ser zero, horrível. Porém, já desde 2012, 2013, o Dr. Brambila havia conseguido a verba do PAC para fazer várias obras, como já foram feitas, e uma delas a estação. E começou-se a fazer. Porém, o Estado, a União, vamos dizer assim, não aceitou o projeto que o município acabou fazendo. Foi licitado, a empresa até começou, eles não aceitaram. Precisou recomeçar tudo de novo, da estaca zero, e agora, finalmente, a estação está sendo construída. Tá? E a expectativa é que em 2020 ela realmente volte a operar, a funcionar, para Araras deixar de ser essa cidade criminosa ambientalmente, que infelizmente nós somos, e parar de jogar esse esgoto lá no nosso querido Mogi Guaçu. Então, 2020 a gente tem a expectativa de que isso realmente seja solucionado de uma vez para sempre. Muito bem, 12:29. Agora, ô Jacovete, a gente está quase chegando no final do programa e como passa rápido, né? Esse bate-papo gostoso aqui na Rádio Araras FM, agora 12:29. Me ligou recentemente um colega que ele tem uma pequena construtora e falou, Nilson, agradece aí o presidente Jacovete, o presidente da Câmara aí, que ele fez um projeto lá que não salvou aqui, melhorou pra gente aqui em relação à construção de elevadores. Sim. Em prédios, né? Porque segundo consta, numa lei que havia sido aprovada, cada 2 andares teria que ter um elevador. Na verdade é assim, como que funcionava a lei até pouco tempo? Você poderia fazer um prédio de 4 andares sem ter o elevador. Aí na Câmara, um dos colegas vereadores entrou com um projeto de lei, onde era para ter elevador a partir do 3º. De repente esse projeto foi retirado e ele voltou novamente e foi aprovado. Por exemplo, eu estou aqui na rádio, né, na sede da rádio Araras FM. Nós estamos no 2º andar. Sim. Então, se aqui fosse um prédio multifamiliar com vários apartamentos, teria que ter um elevador para a gente chegar do térreo para o 1º andar. Seria obrigatório. Isso. Aí o que acontece com isso? Acabou inviabilizando vários pequenos projetos de pessoas que puseram o que tinham na sua vida para poder comprar 2 terrenos e fazer um apartamento, né, sem elevador. Inviabilizou. É evidente que quando se pensou em fazer esse projeto para o 2º andar com elevador, era também e principalmente pensando nas pessoas que têm necessidades, né, os cadeirantes e etc. Então, quando eu refiz esse projeto, num primeiro momento pode alguém dizer assim, poxa, Calvete, você está sendo malvado com os cadeirantes. Mas não. O que acontece? Quando a Câmara aprovou, a partir do 2º andar tem que ter elevador, automaticamente a gente mandou para as construtoras, as grandes construtoras que vêm para a cidade, todo o mercado potencial comprador de apartamentos. E matamos uma indústria da construção que não é enorme, mas é significativa. Que essa é uma indústria que gera centenas e centenas de empregos. Então eu acabei fazendo um meio termo, a Câmara entendeu, se não me falha a memória, foi votado por unanimidade. Sim. Né? Então, em vez de, como aqui, no 2º andar, você não precisa ter elevador. Passou a ser a partir do 3º andar. Sim. E em terrenos até 500 metros quadrados. Então, com isso, essa indústria ela vai ficar viva ainda por mais alguns anos, que a tendência depois é realmente acabar, né? Porque vai chegar um momento lá na frente que nós seremos aí o 3º, talvez o 4º
país de mais idosos que teremos. Aí o próprio mercado vai disciplinar isso. Mas ainda por algumas décadas vai dar perfeitamente bem esse sistema de você ter o elevador a partir do 3º andar. Então, eu recebi esse telefonema desse empresário, né, que agradeceu, e foi justamente isso, né, essa mudança que aconteceu num projeto anterior, inviabilizava alguns projetos que estavam sendo idealizados por essas empresas, porque já permitia, obrigava, né, já no 2º andar ter ali o elevador, e agora não, com a aprovação desse projeto, a partir do 3º andar agora é que tem que fazer Exato. o elevador, não mais no 2º andar. Eu tenho uma alegria, Nilson, dizer para você que o pessoal me chama lá, o Jacovete é o reformador de projetos, né? Então, tem vários lá que a gente acabou dando uma... Tem que analisar vários projetos ali, tem que ajustar alguns projetos. Bom, é isso. Chegando ao final aqui de mais um programa Fala Vereador, aliás, 12h33. Para a gente encerrar aqui, eu só queria dizer uma curiosidade aqui para os ouvintes da Rádio Araras FM e para as pessoas que estão nos acompanhando também pelo Facebook. Muita gente não sabe, mas eu gostaria de dizer o seguinte: o Jacovete é o vereador lá da Câmara Municipal e a mãe do Jacovete é vereadora da 3ª idade e tem mais mandato que o senhor de vereador. Ela está no 3º, o senhor está no 2º de vereador? 2º. E ela está no 3º mandato como vereadora da Câmara da 3ª idade. Ela tomou posse recentemente. Como que é isso, hein? Ter a mãe como vereadora da 3ª idade? Também acho que é um fato inédito. Inédito, Nunca tinha pensado nisso, né? Mas é interessante porque no caso da gente, a gente é eleito pelo voto popular. No caso dos vereadores da 3ª idade, eles são escolhidos. São escolhidos, né? Aqueles que têm aptidão, que gostam de participar das reuniões. Exato, né? Então, minha mãe está com 82 anos, sempre atuante. Minha mãe é a figura, né? Uma pessoa maravilhosa. E eu, né, metade do que eu sou, realmente, eu aprendi com a minha mãe, que me ensinou sempre a ser bom para com as pessoas, né? Então, um beijão, mamãe Terezinha aí. Terezinha Jacovete, vereadora da 3ª idade. Recentemente, semana passada, ela tomou posse para mais um mandato, 2019-2020. Jacovete, parabéns mais uma vez pelo aniversário. Muito obrigado por estar juntos aqui nesse programa, o Fala Vereador, levando as informações do Poder Legislativo de Araras para toda a população, para os ouvintes aqui da Rádio Araras FM e para aqueles que acompanham também pelo Facebook, não só em Araras, mas para os ararenses no mundo inteiro. Obrigado, presidente. Eu agradeço, e a minha frase preferida, deixo a todos vocês que nos ouvem: tudo que você faz um dia volta para você, portanto, façamos sempre o bem. Muito boa tarde e obrigado a todos. Valeu. E não vai terminar acho que o ano que vem não, hein? Tem mais candidatura pela frente aí, né, presidente? Vai ser candidato mais vezes aí pela frente, com certeza. Valeu! Chegando ao final de mais uma edição aqui do programa Fala Vereador, muito obrigado pela audiência de todos, muito obrigado a Renata Guiduli, que trouxe aqui a melhor imagem. Depois esse programa estará na íntegra no site da Câmara Municipal de Araras. É só acessar araras.sp.leg.br. O pessoal vai poder assistir na íntegra esse programa novamente no site da Câmara. Obrigado a Débora Guiral, engenheira de som, que levou o melhor som para você que está acompanhando aqui o nosso programa, seja no carro, em casa, onde é que você esteja, tá bom? Muito obrigado, excelente sexta-feira a todos, bom final de semana e até o próximo programa. Tchau. Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o Legislativo, mais perto de você.